amigo, cara amiga, vou tratar de uma questão que está incendiando as notícias nacionais. A prisão dos hackers e o que a Polícia Federal, o que o Ministério da Justiça, o que o governo e o Judiciário vão fazer com um acervo inominado que possui o hacker, que grampeou mais de 1.000 autoridades, personalidades da nossa política nacional, e que agora, com um acervo desse, quem será o bisbilhotador geral da nação? Vamos ficar atentos. Primeiro, eu vou reproduzir uma matéria jornalística para que você possa se contextualizar e bem compreender o que eu vou tratar logo na sequência. Confira aí. Policiais federais passaram a tarde ouvindo suspeitos de invadir os celulares do ministro da Justiça, de um desembargador, um juiz federal e de 2 delegados da PF. Os 4 acusados chegaram em Brasília ontem à noite. Gustavo Henrique Elias Santos e a mulher dele, Suelen Priscila de Oliveira, foram presos em São Paulo. Ele trabalhou como DJ e já foi condenado por receptação de carro roubado e porte ilegal de arma. Danilo Cristiano Marques foi preso em Araraquara e Walter Delgatti Neto em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Walter Delgatti já respondeu a 2 processos por estelionato e falsificação, tendo sido condenado em 1. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços ligados a ele. O advogado de Suelen de Oliveira e de Gustavo Elias afirmou que o DJ viu as mensagens hackeadas de Sérgio Moro no computador de Walter Delgatti Neto, mas negou participação no crime. Ele printou algumas mensagens no computador dele. E ele me disse que, inclusive, no aplicativo dele, ele devolveu uma mensagem pro Walter, dizendo, olha, cuidado com isso que você vai ter problema. No despacho, o juiz Valisney Oliveira, da 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, diz que há fortes indícios de que os investigados integram organização criminosa e se uniram para violar o sigilo telefônico de diversas autoridades públicas brasileiras via invasão do aplicativo Telegram. Segundo o juiz, Gustavo Elias movimentou R$ 424 mil na conta bancária entre os dias 18 de abril e 29 de junho do ano passado, embora tenha declarado renda mensal de menos de R$ 2.900. Já Suelen Priscila movimentou a quantia de R$ 203.560 entre 7 de julho e 29 de maio deste ano. O magistrado determina a investigação sobre eventuais patrocinadores que podem estar por trás das ações do grupo. A defesa de Gustavo e Suelen disse que o dinheiro é legal, obtido pela negociação de bitcoins. O aplicativo de mensagens Telegram permite que o usuário acesse o serviço por meio de navegadores da internet. Para isso é necessário um código de verificação, que pode ser enviado por SMS ou chamada telefônica. A quadrilha então usava os chamados serviços de VoIP, que permitem fazer múltiplas chamadas pelo computador para manter as linhas das vítimas ocupadas. Assim, o código de verificação do aplicativo ia parar nas caixas postais dos alvos, às quais os criminosos tinham acesso usando outra tecnologia, que permite ligações em que o número de origem é igual ao número de destino. No início do mês passado, Sérgio Moro declarou à Polícia Federal ter recebido ao menos 3 ligações do próprio número. Estranhou e, a partir daí, suspeitou que tinha sido hackeado. Nesta quarta, em publicação na internet, o ministro da Justiça parabenizou a Polícia Federal, o Ministério Público e a Justiça Federal pela investigação do grupo de hackers. E completou, dizendo pessoas com antecedentes criminais envolvidas em várias espécies de crimes. Elas, a fonte de confiança daqueles que divulgaram as supostas mensagens obtidas por crime. A mensagem foi uma indireta ao site Intercept Brasil, que vem divulgando conversas privadas entre o ministro e os procuradores da Operação Lava Jato. O site afirma, desde o início dos vazamentos, que o conteúdo foi enviado por uma fonte anônima. Walter Delgatti Neto é apontado pela PF como líder da quadrilha. No primeiro depoimento formal, ele assumiu que invadiu os celulares das autoridades. A Polícia Federal já começou a periciar os computadores e celulares apreendidos com o grupo. O material é extenso, então a expectativa é de que a análise dure cerca de 1 mês. Além de descobrir se eles foram pagos para fazer as invasões, o objetivo é determinar se as mensagens das autoridades em poder da quadrilha eram verdadeiras ou não. Bom, como você viu, muito há o que ser
aventado e discutido nessa matéria. Se fala que mais de 1000 autoridades teriam sido hackeadas. Com esse hackeamento, teoricamente, o agente criminoso deve ter a vida de todo mundo. Se corresponder à história de que o hacker teria fornecido ao Intercept todo o acervo que o Intercept possui, certamente estaríamos na antessala do inferno. E o que é pior, mesmo que não tenha, mas insinuado que tem, admitido que tem, como é o caso, o judiciário está apontando correlação entre o hacker preso e o vazamento da Intercept. Neste caso, as provas começam a ser convalidadas pelo judiciário. E o que é que surge agora? De uma hora para outra, o que é que está aparecendo aí na mídia, o que é que pode acontecer e tal. As autoridades estão perplexas. E agora começou a se divulgar os preparativos para levá-los todos à antessala do inferno. Sérgio Moro começou a divulgar na imprensa que ministros do STF teriam sido hackeados. Depois disse que o presidente da Câmara, o presidente do Senado, a Procuradoria-Geral da República também tinham sido grampeados. Se espalha o medo, o pânico para justificar o que Moro pretende em tese fazer com as provas do Intercept, destruí-las. Não fique pensando que é bravata, não. Tá aí, tá circulando na imprensa, confira aí. É fato em tese, né, da pretensão. Por quê? Porque essa prova não pode ficar na mão de ninguém, salvo na mão do próprio Moro. Todos eles querem o acervo do hacker. Eu quero o acervo do hacker, porque aqui o Moro não quer. Ficar com todo mundo no bolso do paletó. Quem não quer? Qual autoridade policial não quer no Brasil? Aliás, se já não tiver cópia por aí, rodando e sendo vendida no mercado, não duvido de nada. O Brasil é uma coisa surreal. Bom, na hipótese de não ser destruído, porque eu acho que não será destruído, não pode ser destruído, ali está a prática criminosa de várias e várias autoridades, inclusive do ministro da Justiça, que tem essa imputação, ao senhor Dallagnol e outros procuradores da República, objeto de denúncias sistemáticas na imprensa nacional e internacional. Ninguém pode fazer vista grossa e dizer que isso não existiu. Nem Moro pode dizer isso. E agora, confirmado por porta de travessa que Moro tem razão, existiu um hacker, o hacker grampeou seu telefone de outros, como o do próprio presidente Bolsonaro, que disse que foi grampeado, Paulo Guedes, enfim, vários e vários. É isso que se confirma tudo que foi dito, ou que ainda não foi dito, mas que por trás de tudo há fundo de verdade quando se diz que o que foi vazado dos telefones que foram grampeados, e se presume daí a verdade dos fatos. Ora, se Moro falou no telefone vazado, se Dallagnol falou no telefone vazado, interceptado, clandestinamente, criminosamente, que se apure. O rapaz já está na cadeia, coloque quantos mais precise. Agora vamos apurar. Ora, se isso chegar na mão de qualquer juiz, ele vai ver que ali estão os elementos de prova, estão ali as circunstâncias da convicção do magistrado, né? E lógico, resultado de perícia virá, o conteúdo dos documentos aparecerão, e os meios de prova, se eles foram constituídos de forma lícita ou ilícita, integrarão o processo, e o crime cometido pelos hackeadores é um, e o crime cometido por outras autoridades serão outros, todos eles apuráveis na medida de sua contribuição criminosa. Não pode pegar todo mundo, botar numa sacola e dizer, são criminosos iguais. Não são. Cada um vai responder pelo crime que eventualmente tenha cometido. E Moro, em tese, também está nessa lista.
para ser apurado. Não estou dizendo para ser condenado, mas para ser processado e julgado. Pode ser lá no final que seja absolvido. Dallagnol a mesma coisa. Mas devem ser julgados, e o Tribunal de Justiça, o STF, a Suprema Corte do Brasil, mesmo na pretensão, na ideia de blindar-se, não pode se acovardar de mandar apurar o que se encontra no... E não pode ser o ministro da Justiça, no âmbito da ação executiva, quem vá determinar a convalidação ou a exclusão da prova. E destruição de provas no Brasil do século XXI, nós voltamos à barbárie. Isso é ato flagrante de autoritarismo. O ministro da Justiça não possui esse poder de destruir provas, inclusive contra si, contra autoridades da República. Que Greenwald vá para a cadeia, tô nem aí. Agora, eu quero ver Moro lá, eu quero ver Dallagnol lá, e tantos quantos estejam atrás cometeram ilicitudes. Eu quero vê-los lá porque nós daremos a ideia de prática de justiça, para dizer que a justiça não serve apenas a uns e outros não. E se amanhã confirmarem que Moro é inocente, eu também vou aplaudir, mas quero vê-lo no banco dos réus. Quero ver Moro no banco dos réus, quero ver Dallagnol no banco dos réus. Se amanhã, porventura, sejam absolvidos, parabéns. Apesar de eu não acreditar em santidade de ninguém, muito menos deles. Pelos autos que nós temos visto, pelo que tem desenhado, não acredito nisso. Mas vamos aguardar para conferir. Muita água vai rolar por baixo deste rio caudaloso de imundícies. Moro de santo não tem nada, Dallagnol de santo não tem nada, e santos iguais a eles, o inferno, tá assim. Pense nisso.